Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um podcast Papo de AZ. Esse é o sexto episódio e eu tenho a honra de receber aqui comigo o professor Saulo Martins, formado em Letras Modernas pela UESB e mestre em Linguística também pela UESB. Desde já agradeço a sua presença aqui e também agradeço a presença de Irineu, professor mestre em História pela UESC, que está aqui conosco hoje novamente. É sempre um prazer. E hoje a gente vai estar trazendo um tema bem polêmico, né? Vamos começar a fazer uma análise das eleições de 2024, eleições municipais que ocorreram ontem, e a gente tem algumas situações para discutir e analisar hoje aqui no nosso podcast. Saulo, é um prazer ter você aqui. Agradeço você ter aceitado o convite. O Papo de AZ nasceu com essa ideia de trazer temas atuais, temas contemporâneos para a gente discutir situações de país, situações de mundo. E é um prazer, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Azenilton. Boa noite, Irineu. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa discussão aqui de um tema tão complexo, né, quanto a nossa política nacional e municipal. Então, estou muito feliz e muito lisonjeado pelo convite e vamos juntos aí. Você, Irineu, seja muito bem-vindo, seja aí de casa. Uma boa noite. Boa noite, Azenilton. Boa noite, Saulo. E como o Saulo disse aí, realmente um tema bastante complexo, né? Fazer uma análise agora dessas eleições municipais, aconteceram aí recentemente, e vamos tentar aí falar um pouquinho, discutir um pouco sobre. É um prazer novamente estar aqui. Então, meus amigos, assim, um prazer meu, né? Saulo, eu já conheço de muito tempo, grande amigo. Irineu também, dispensa comentários. Morei em Bicuí por quase 6 anos. E assim, começo com um desafio para vocês. Vou começar querendo ouvir Saulo e depois eu gostaria que você pontuasse alguma questão, Irineu. A gente teve algumas situações bem peculiares nessas eleições. A gente trazer para um nível nacional, mas eu queria iniciar essa questão, Saulo, o seguinte: a gente teve uma abstenção menor do que a eleição passada, mas mesmo assim ainda foi uma abstenção alta. Se a gente pegar, por exemplo, Vitória da Conquista, a gente teve quase 60 mil votos, quase 60 mil eleitores que não compareceram às urnas. Em São Paulo, se a gente for olhar, foi mais de 30%, inclusive, se não me engano, foi 2,5 milhões de pessoas que não compareceram para votar. O que hoje explica, na visão de vocês, esse desinteresse dessa parcela da população em não comparecer à votação? Eu creio assim, a abstenção no Brasil sempre foi apesar do voto ser obrigatório, né, a despeito do voto ser obrigatório, a abstenção sempre foi uma coisa bem frequente no Brasil. Existe também talvez um delay entre alguns dados também da Justiça Federal, né, que muitas vezes essa abstenção não é uma abstenção real. Eu trabalho como mesário já há algumas eleições, muitas eleições, e vejo também que é muito frequente também o número de falecidos, etc. Né? Tem também aquelas pessoas que por doença ou por motivo de não estar no local de origem, que vai justificar em outro lugar e por aí vai. Mas também, talvez um dos principais motivos é a descrença real, né? Além da alienação, a descrença com relação ao processo eleitoral e a descrença também, a gente tem visto em ascensão no país de um tempo para cá, também a ascensão de um discurso que vê a democracia com maus olhos, né, muitas vezes. Então, essas pessoas meio que não se sentem representadas, uma crise de representatividade corrente no Brasil, e talvez também isso é um dos motivos que explica essa abstenção que é tão frequente no país. Só, para só aí, a Saulice, realmente, talvez um dos motivos, essa questão da crise na confiança da democracia. Nosso primeiro podcast, Zanilton, foi falando exatamente sobre a crise na democracia. Tá? Essa falta, essa não confiança
mais na democracia, como um regime de governo que possa talvez resolver ou solucionar de alguma forma os problemas, os anseios da população. E nesse ponto, a democracia em crise, as pessoas também tendem a não participar mais ativamente da questão da votação, do voto, né? Lembrando que o voto é apenas uma parte da democracia, né? Mas as pessoas não compreendem muito isso e acham que não votando, não participando do voto, já não participa da democracia como um todo. E também essa questão da descrença não só na democracia, mas no próprio sistema político mesmo, né, de como não vai resolver os problemas, não vai trazer nenhum benefício para o coletivo ou para o individual, muitas vezes, principalmente nas cidades pequenas. Né? Então as pessoas muitas vezes não querem votar. Mas essas informações que Saulo trouxe também, muitas vezes as pessoas estão em outro domicílio. E aí não vai viajar, mesmo que às vezes a cidade é próxima, mas não vai viajar para votar. Depois você vai lá, justifica, né? Tem todos esses fatores. Né? Assim, pegando para trazer um pouco aqui a ilustração de como foi, as 5 capitais com maior abstenção, a gente tem Porto Alegre, com 31,51%. Então, foi uma cidade que passou por situações de tragédias ambientais recentes. Pode explicar essa abstenção, o pessoal ainda sem local, se alojando, procurando ainda se encontrar no meio dessa tragédia que ocorreu. Aí, acompanhando Porto Alegre, veio Rio de Janeiro, com 30,58%, Belo Horizonte, 29,54%, Goiânia, com 28,23%, e Florianópolis, com 28,05%. Dessas 5, 3 tem segundo turno, que é Porto Alegre, Belo Horizonte e Goiânia, também tem segundo turno. E aí, diante desse dado, eu já gostaria de perguntar a vocês como vocês enxergam. Vou começar primeiro trazendo lá para o Sul e depois a gente traz para a nossa casa. Eu acho que vai ficar melhor, né? A gente começa a trazer lá do Sul e vem para a nossa casa aqui. Como vocês viram essa eleição de Porto Alegre, tendo em vista que o atual prefeito candidato à reeleição e teve uma grande repercussão nessa situação da tragédia em Porto Alegre, mas mesmo assim ele sai ainda vitorioso no primeiro turno? Na verdade, eu não acompanhei tanto a eleição de Porto Alegre, né? Mas acompanhei muito essa questão do desastre que aconteceu lá, né? Mas eu acho que esses momentos de comoção, normalmente, eles são favoráveis se a pessoa estiver lá presente, se demonstrar como ao lado do povo nessas situações. Muitas vezes essas situações de calamidade pública fazem aumentar a popularidade, e às vezes já pode até estar num mandato ruim, né? Isso em várias esferas, né? A gente vê tantos governantes que saem fortalecidos de determinadas situações, né? Então, talvez isso possa explicar sua reeleição, né? Mesmo porque uma tragédia desse porte não tem culpados, né? Muitas vezes culpados diretos, mesmo porque é um acúmulo histórico de negligências e por aí vai. Não reflete somente num governante, né? Isso eu também, assim como Saulo, eu não acompanhei diretamente essa questão das eleições de Porto Alegre, porque as eleições municipais são complexas, né? O Brasil, com tantos municípios, a Bahia é 417. Você não consegue nem acompanhar a Bahia com um todo, né? Imagina o Brasil. Mas, é claro, são as capitais, às vezes a gente tem uma atenção maior para as capitais. Mas mesmo as capitais, nós costumamos acompanhar muito São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo agora, pela questão da cadeirada, a gente voltamos atenções para São Paulo. Mas é isso, Porto Alegre, eu estava olhando aqui que o prefeito ele quase era reeleito sem necessidade de segundo turno. Teve aí 49, em Porto Alegre, 49,72. Muito próximo de ser reeleito sem necessidade do segundo turno. E aí, olhei aqui, o PT
é que tem lá a candidata, né, uma mulher, Maria do Rosário, se não me falha a memória, foi para o segundo turno, lá em Porto Alegre, com 26,28, ou seja, claro, é um novo cenário, o segundo turno, mas a possibilidade do prefeito fazer a reeleição é grande. Ele sai com 49, tá? Então, é muito grande a possibilidade de ele fazer a reeleição. E aí, possivelmente também, depende, eu não sei também como foi a ação dele nesse período das enchentes. Eu lembro muito do governador do Rio Grande do Sul. Não é isso, Saulo? Eu ia até comentar isso, que na verdade quem se desponta como... Foi Eduardo Leite que se desponta lá como grande líder, né, na questão do Rio Grande do Sul. O prefeito quase apareceu menos. E sobre essa questão desse percentual aí, reverter um resultado desse daí é quase que impossível, mesmo porque Maria do Rosário, historicamente de esquerda, né, e a gente sabe que no sul do país, no Brasil todo, né, mas a esquerda no sul do país, principalmente, enfrenta um desafio gigante de descrença, né, então Maria do Rosário tem aquela média, pela média que foi apresentada, ela apresenta uma média que é a média da esquerda, basicamente, praticamente em todo o país, né, uma média de mais ou menos 25 a 30% aí, né, que são os eleitores fiéis, mais fiéis, assim, e que praticamente numa conjuntura dessa, uma reversão, claro que é uma nova eleição, né, os políticos experientes sempre dizem que segundo turno é uma nova eleição, mas praticamente reeleito, né? Muito difícil reverter um resultado desse. Muito difícil, e lembrando assim que o Porto Alegre ainda tem aí essa questão do PT, porque tem um histórico aí do PT, quem não lembra de Olívio Dutra, né? Aí do PT, enfim. Mas realmente, com essa pontuação aqui, é muito difícil reverter. E eu vejo aí que esse prefeito de Porto Alegre, a reeleição está quase que garantida. É claro que é só mais uma opinião, mas eu vejo dessa maneira. Descendo um pouco agora aqui para, na verdade, seria subindo, né, um pouco. Rio de Janeiro, como explicar pais, quase, se não me engano, quase 70% de votos, e contra um candidato bolsonarista. Rio de Janeiro é reduto do bolsonarismo. Como vocês analisam assim essa força de paz, né, que ele não tem nem segundo turno, não teve nem graça assim para os adversários? A complexidade do Rio de Janeiro, né, em questão do país, essa já é uma que eu acompanho mais, assim. A complexidade do Rio de Janeiro é gigante para a gente poder entender os processos políticos no Rio, né? É um reduto de alguns dos principais nomes da extrema-direita e direita no país, né? Mas lá há quase um alinhamento entre um dos raros casos dentro do país, que há praticamente um alinhamento entre o bolsonarismo e o lulopetismo na cidade, com ambos se sentindo representados no âmbito de paz, né? Claro que teve ali inicialmente uma candidatura pessoalista lá de Tarcísio Mota, querendo fazer parte da disputa eleitoral, mas no final ela teve um baixo engajamento e o pouco apoio que ela tinha no início começou a diminuir ainda no final. E aí Ramagem praticamente não teve a adesão maciça, mesmo porque Ramagem, vamos lembrar aqui que Ramagem é o envolvido naquela gravação de Bolsonaro. Então mesmo dentro da esfera bolsonarista, ele não teve essa adesão maciça, talvez, como o Eduardo Paes, que é um político mais de centro, que tenta, inclusive, agradar todo mundo, né? Agora, a situação política do Rio de Janeiro, que é o estado mais populoso do Brasil, né? A gente geralmente pensa São Paulo, mas o Rio de Janeiro é o estado mais populoso do Brasil, em termos relativos, não em termos absolutos. E a complexidade de análise do Rio de Janeiro é bem grande, porque acho que vem de um histórico de prefeitos e governadores presos e problemáticos, e aí, assim, acho que a crise de representatividade no Rio de Janeiro ainda acho que pode-se dizer que é maior ainda do que no resto do país, e aí vejo que eles têm em paz, talvez, um nome de segurança, né, para ambos os lados aí poderem se firmar.
Ô, Saulo, antes de Eu, passar para Irineu, eu queria ouvir você o seguinte, quando você traz essa questão da complexidade do Rio de Janeiro, de fato é uma situação que a gente, que quem está fora, e quem está lá já é difícil entender, imagina quem está fora do cenário. Mas eu queria ouvir de você o seguinte, dentro dessa linha, eu ouvi hoje pela manhã e até ontem mesmo, depois das eleições, a grande mídia destacando que não houve polarização nessas eleições, ou se houve, houve muito, de forma muito sutil. Talvez isso explica essa situação no Rio de Janeiro? Acho que no país todo, a eleição municipal é uma eleição bem diferente da eleição nacional, né? É uma eleição em que os espectros políticos, eles não são uma disputa, não há uma disputa, por assim dizer, não, claro que há algumas exceções, como houve um pouco em São Paulo, por exemplo, mas não é uma disputa tanto de campos políticos, é muito mais uma disputa de cotidiano local mesmo, né? Então, é um pouco diferente. Não vamos dizer que não existem essas pautas de extrema direita sendo colocadas para adesão de, sei lá, de alguns vereadores e por aí vai, mas a disputa eleitoral muito mais, tanto é que foi uma disputa nacional muito maior, como a gente vai discutir aqui provavelmente durante a noite aqui, foi muito mais uma disputa entre centro e direita do que entre esquerda e direita, como é a disputa nacionalmente, né? Então, se a gente for analisar, a maior parte dos municípios brasileiros foi muito maior uma disputa entre centro e direita, e mesmo naqueles locais entre que existe uma certa disputa entre esquerda e direita, não há uma disputa de campo político real, assim, salvo raras exceções, não houve uma disputa de campo político ideológico tão grande assim. Aí, no Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente for analisar, é basicamente isso também, né? Não há uma disputa tão grande de campo político. Mesmo porque o Rio vive um momento em que fortemente a direita, a centro-direita e a extrema-direita estão povoados no cenário local, né? é, Saulo, não dá para discutir aí nessa questão, porque realmente no Rio de Janeiro a vitória de Eduardo Paes, com 60, mais 60%, né, dos votos, não há essa polarização, embora quando eu acompanhei pouco também a eleição do Rio de Janeiro, mas quando você escutava o programa eleitoral, né, do Ramage, ele buscava sempre trazer para essa disputa de polarização. Ele sempre apontava o Eduardo Paes como candidato do PT, enfim, que de certa forma apoiou o PT, que tinha ligações com o PT, com a esquerda, tal, entre bandido e a força militar, né, enfim. Bom, mas não reverteu, esse processo não foi para as urnas, né, essa disputa, porque o Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem que, a nível nacional, quando a disputa nacional é a possibilidade maior para a direita e extrema-direita. Bom, então o que acontece? Esse discurso não foi para a eleição municipal, não foi abraçado pelos eleitores. Né? E o Paes é um cara já blindado na política, né? Já tem um tempo na política, e ele soube muito bem trabalhar isso. Ele agradava, de certa forma, aí, tanto direita como esquerda ali no centro, trabalhando, e conseguiu tranquilamente, assim, claro, teve todo embate político e tal, mas fazer a sua reeleição com 60% dos votos, tranquilo, né? Não foi muito ameaçado pelo Ramage e o candidato de esquerda também não ameaçou. Agora vamos para o centro, né, se a gente puder dizer, das discussões eleitorais que a gente teve, e talvez uma das eleições mais disputadas para prefeito dessas últimas aí. Eu não me lembro uma tão disputada assim, cabeça a cabeça, que foi a eleição de São Paulo. É uma eleição que reflete muito o cenário nacional, que nos preocupa em termos de projeções para o futuro, não independente de quem ganhar, mas do que nasce dela. Né? São Paulo normalmente é uma cidade e um estado que dita muito as regras para o resto do país.
E aí eu queria ouvir você, Saulo, como você viu esse embate entre três candidatos. A gente pode considerar um de extrema direita, o outro mais, talvez, mais ao centro ou de direita, e a candidatura de esquerda, que no caso aí, vamos citar aqui, de Nunes, Marçal e Boulos. Como você viu o pré dessas eleições e o pós agora, com o resultado confirmado, com Nunes e Boulos no segundo turno? Também uma eleição bastante complexa e diferente, né, do que historicamente é o município de São Paulo nas disputas eleitorais. São Paulo ele começa com essa disputa, né, basicamente polarizada entre dois, né, no caso somente os dois normalmente, né, um apoiado pelo que seria o bolsonarismo, né, que é do partido MDB, né, Ricardo Nunes, e um apoiado pelo PT, que é o do PSOL, Boulos, né. Mas aí surge aí você tinha Datena, Tabata e mais alguns aí, e aí surge o nome de Marçal, que se coloca como outsider, né, a velha já virou um velho discurso, né, é uma nova prática, mas já tá ficando clássica na política de uns tempos para cá, que é o cara que se coloca como outsider, né. Datena também, inicialmente, em políticas passadas, também já fez isso, mas já concorreu em alguns, então a gente nem pode falar que ele é totalmente um outsider, né, porque ele já participou de alguns pleitos e depois retira a candidatura, coloca o nome e retira a candidatura, mas seria esse nome que aparece de fora para aparentemente tentar buscar, se colocar como novo, como uma nova política e por aí vai, mas que repete práticas que são práticas históricas da política, não sei até que ponto a gente poderia considerar uma nova política, a não ser no fato de ele se utilizar muito de um mecanismo que é o mecanismo das redes sociais, né? Isso é um fenômeno mais recente no Brasil, de uns 10 anos para cá, de tomada das redes sociais muito maior, em muito larga escala com relação a mais prática da mentira, de ataques pessoais. Eu não vejo até onde isso seria uma nova política. E lá tem interessante que há uma disputa muito, muito disputada, né, como a gente viu aí, de menos de 1% de diferença entre os candidatos, muitas vezes aí. E aí a gente tem três que se despontam, né? E a quarta candidatura seria a de Tabata, que também é de esquerda, mas também, não, apesar de ser respeitada pela formação acadêmica, pelo conhecimento que tem também, a esquerda, eu vejo que a esquerda não tem muita confiança, por exemplo, em Tabata, por algumas opiniões e votações que ela já teve historicamente, né? Por exemplo, aquela votação, eu, por exemplo, não consigo esquecer aquela votação em que ela votou a favor da reforma trabalhista de Temer, né? Então, essas coisas marcam muito a história política de um candidato, né? E aí, a esquerda não vê estava com tanta confiança, embora todo mundo eu vejo que meio que respeita, dentro da esquerda, pelo menos, a respeita por ser uma candidata aparentemente votável, né? Vamos chamar assim. Mas aí Boulos desponta como representante da esquerda dentro do estado de São Paulo, com essa média de votos de 25% a 29% o tempo todo. No final, completou, né? Foi concreta a porcentagem de 29%. E a gente tem uma disputa também entre dois de direita, que são Pablo Marçal, né? Que disputava esse lado do bolsonarismo juntamente com Ricardo Nunes, que inicialmente Ricardo Nunes que na verdade Bolsonaro nem teve uma certa dificuldade de apoiar, né? A gente não sabia se Bolsonaro falava que apoiava por conta do partido, e depois falava que não era o representante ideal na cabeça dele, e aí ele ficou meio que flertando com o Marçal, e depois retirou. Aí depois, no final, quando ele viu que Nunes tinha despontado novamente, ele faltou coragem nesse caso, né? E só aí que ele foi ter coragem de apoiar de fato Nunes. Mas dentro do bolsonarismo, e aí eu queria colocar uma questão que é a seguinte: dentro do Bolsonaro, a gente vai ter que, talvez, daqui nos próximos anos, mudar esse nome de bolsonarismo para chamar realmente de direita e extrema-direita propriamente, porque Marçal é a prova que a direita, infelizmente, né, talvez, ela é maior do que o bolsonarismo, né? Ela tem se mostrado maior, diferentemente da esquerda, que tem se mostrado menor do que Lula no Brasil nos últimos anos. A esquerda tem se mostrado maior do que o bolsonarismo, né? Na minha visão, né? A direita tem se mostrado maior do que o bolsonarismo, por assim dizer, esse espectro político. Porque Marçal foi um rebelde. Marçal se coloca como um rebelde, mesmo em relação a Bolsonaro, e quase que conseguiu superar o Mestre, né, nessa disputa local, regionalizada. Mas agora, com relação ao segundo turno,
minha visão já era essa e agora continua sendo, né? As pesquisas apontavam que a única chance de vitória de Boulos era se fosse Marçal, pelo índice de rejeição de Marçal, da população a Marçal. Então era o único nome que talvez Boulos conseguisse angariar forças, mas não seria difícil até nesse sentido. Mas com Nunes na disputa com 29% e Marçal com 28% como Boulos, aí a diferença é de menos de 1%, aí parece, né? Ou de 1%, ou de menos de 1%. Essa disputa basicamente vai somar forças, né? Provavelmente o que vai acontecer vai ser a maioria de Tabata passa para Boulos e a maioria, e aí quase a totalidade de Marçal. Eu não consigo visualizar, por exemplo, eu vejo análises mais conservadoras no sentido assim, de não cravar a vitória ainda, análise mais com o pé atrás, porque é uma nova disputa, porque quem entende de política sabe que segundo turno é uma nova disputa, mas eu não consigo muito visualizar uma chance de virada sendo que, na minha visão, os votos de Marçal passam que muito provavelmente quase que na totalidade a Ricardo Nunes e Boulos. Boulos vai lutar e tem que lutar até o último momento. Eu posso estar errado, posso estar errado que a esquerda consiga uma virada, mas é muito difícil você somar esses 29 com os menos, talvez um pouco menos, ou mesmo colocando os 8% de Tabata, contra 29 mais 28 de Marçal, acho muito difícil, aí só dá quase 60%, então, claro que talvez não seja exatamente isso, muita gente também não vota, não significa também que quem votou em um vai necessariamente votar no outro, mas a chance muito grande é de Ricardo Nunes se reeleger, mesmo porque, então, mais tem outro detalhe que a gente não tocou aí, que é a máquina pública na mão, né? É isso. Se você for olhar, tem um ponto interessante além dessa questão, também concordo com você. Eu esqueci o nome. Saulo. Bom, eu concordo com você. Realmente não dá para ver uma vitória de Boulos nesse cenário. Claro, pode acontecer, pode. É política, né? Mas realmente, você pode olhar o eleitor que votou em Marçal, não dá para você compreender muito se ele vai votar agora em Boulos, lá do PSOL, tá? Então, a possibilidade maior realmente é da reeleição de Nunes, né? E o interessante desse jogo político é não sei se a palavra é decadência, mas vamos colocar aí, a decadência do PSDB, que historicamente na capital, em São Paulo, o estado e da capital paulista, historicamente o PSDB estava ali cravado na disputa. No estado era sempre PSDB. E em São Paulo era essa disputa com o PT, que também, dentro desse cenário, também houve uma decadência para o próprio PT, que o PT não tem, apesar de apoiar aí o Boulos, né? Mas o PT não teve nem candidato, né? Então, você percebe a decadência dessas duas agremiações partidárias, que no tempo recente, né, no passado recente, dominava o cenário político de São Paulo. Na questão da disputa em São Paulo, capital, sempre estava lá o PT que conseguia ali ganhar uma eleição, né? Depois o PSDB dominava, e agora Datena talvez seja o retrato da decadência do PSDB em São Paulo. Estou falando em São Paulo. E também você percebe no Brasil, né? Mas parece a decadência do PSDB. Quando o Datena totalmente desequilibrado, e eu não estou dizendo que Marçal fez certo, não é isso, mas totalmente desequilibrado, pega uma cadeira e avança contra Marçal, você percebe uma decadência do PSDB em São Paulo. O PT também está nessa, porque é assim, engraçado, né? A forças contrários. Quando o PSDB declina, também o PT declina, porque os dois eram que faziam esse jogo de força. Então, quando um declina, o outro também vai e declina. E aí, agora, é uma coisa interessante. A briga em São Paulo claro, a esquerda está representada por Boulos, mas essa briga que quase ia para o segundo turno, dois da direita, o Nunes e o Marçal. Faltou pouco
para ir os dois da direita para o segundo turno. E da direita, Nunes direita ali, e o extremo, eu considero, não sei se eu estou correto, mas considero o Marçal extrema-direita, né? E aí você colocou bem, porque a extrema-direita é muito maior do que Bolsonaro. Se Bolsonaro sair do jogo político, não é uma queda não há uma queda da extrema-direita, certo? A extrema-direita não precisa, não depende, precisa assim do nome e tal, mas não depende de Bolsonaro. E aí que é diferente com o centro-esquerda, que eu coloco Lula como centro-esquerda. Eu não coloco Lula como esquerda, né? Eu coloco Lula como centro-esquerda. Diferente da esquerda ali com Lula. Tira o nome de Lula. Pronto. Né? E também, volto a dizer, isso é uma questão de opinião. Não, quando fala assim, os nomes de esquerda, na verdade, assim, é uma coisa para a gente discutir também, essa questão do que tem acontecido do porquê da não renovação dentro da esquerda no país, né? Isso é causado, na minha visão, muitas vezes pela própria esquerda. Você nota aqui, ó, na extrema-direita, você tem nomes como... Vai surgindo nomes a cada dia. Agora, Marçal, Nicolas, Tarcísio, e a cada eleição vai surgindo esses nomes e crescem e ganham pela ascensão da extrema-direita no mundo, inclusive, né, que a gente está vivendo esses processos de meio que eu tô me sentindo, acho que atualmente, tipo, no início do século XX, novamente, né? A gente está vendo aí esse movimento, essas retomadas, por isso que Foucault afirmava assim, essa questão dessa não linearidade da história, né? A gente tem processos que se avançam, retrocedem, então a gente costuma muito pensar numa perspectiva linear de história, de uma perspectiva de progresso, etc. Mas, na verdade, os movimentos são de ruptura e retorno e por aí vai. Então, assim, a gente parece que está vivendo uma ascensão da extrema-direita como no início do século XX, né, com algumas reconfigurações, né, que eu não vou falar que o neofascismo seria um movimento quase que igual, né, mas existem esse questionamento do sistema, se colocar como alguém de fora do jogo, esses aspectos todos são muito parecidos em grande parte e com algumas reconfigurações, né, uma nova reconfiguração é justamente essa atuação em larga escala nesse novo mecanismo das tecnologias que todo mundo tem hoje em dia, né? E apesar da gente viver na era da informação, a gente está vivendo um fenômeno que é ser inundado de tanta informação que a população, de forma geral, se não tiver um conhecimento crítico muito grande, ela não consegue se informar pelo excesso de informação. É interessante isso, né? É corrente de WhatsApp, é fonte de mídias alternativas, como eles se colocam, né? E aí a gente tem... E essa renovação está favorecendo muito a extrema-direita, tá? É um movimento em ascensão no país. Já no que diz respeito à esquerda, a gente tem vivido o contrário, né? Como a esquerda ocupou durante um tempo e depois sofreu o impeachment, e agora teve um novo fôlego, mas foi com o mesmo nome de Lula, porque é quem centraliza basicamente a esquerda no país, no que diz respeito à figura. E quando surge um nome, é interessante quando surge um nome, tem inclusive porque o PT é hegemônico, né? Assim, a gente tem o PT tem muitos méritos e também tem algumas falhas às vezes, né? Essa questão da hegemonia do PT na política nacional e como representatividade da esquerda acaba por também apagar os nomes que surgem, né? Por exemplo, a gente teve recentemente Dino, que é do PCdoB, foi para o PT, né? Dino era o nome, e aí pegaram Dino e colocaram no STF. Um ótimo nome para o STF, conhecimento, mas Dino vinha crescendo também politicamente no país, né? Então a gente vê que dentro da... Acho que eu colocaria Dino, talvez, eu não sei se vocês concordam, como talvez o único nome do espectro esquerda com nome nacionalmente, né? Que conseguiu projetar o nome nacional e já foi, e agora já está meio que apagando por conta de foi colocado no STF, né? Que é um bom lugar para ele ocupar, que ele tem ele é um dos raros casos que consegue unir judiciário, executivo e legislativo, né, em si. Principalmente judiciário e executivo. Eu queria dizer que, sim, que ele tem um nome político e um nome de respeito dentro da formação dele, né, na área judiciária, né? E aí a gente não vê isso acontecendo, isso que está acontecendo na direita, a gente não vê acontecendo na esquerda, essa renovação. Isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar, porque Lula não é eterno, Lula vai se aposentar daqui acho que talvez no máximo uma eleição, né?
Então, dentro da esquerda, dentro da fortalecimento da política nacional, por assim dizer, né, a gente precisa de renovação de nomes, né, e os nomes que a gente tem que vir renovar são basicamente esses nomes que surgem dentro da extrema-direita, né. Bem colocada a sua fala, Saulo, a de Irineu também. Nessa linha de raciocínio, a gente sabe que a extrema direita, ela sabe muito bem utilizar das redes sociais, sabe fazer o jogo das redes sociais. E, assim, voltando um pouco para o cenário de São Paulo, a gente tem políticos renomados que fizeram excelentes governos, assim, claro, tem suas críticas, mas dentro das avaliações locais foram muito boas. Por exemplo, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, do PSB, apoiou Tabata, mas praticamente uma figura que não traz mais um peso. O cara que foi governador por 2 mandatos, né, fez o sucessor, que se não me engano foi Dória, me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acho que foi Dória, né? Fez o sucessor e, assim, hoje não consegue ditar dentro do Estado, e você tem uma importação de Tarcísio, que não é de São Paulo, é do Rio. E, assim, você vê como vocês conseguem enxergar essa situação, assim, de políticos que são locais, que teve sua, como o Irineu trouxe a questão do definhamento de PSDB e do PT, mas como explicar nomes, se a gente pegasse, por exemplo, o nome mesmo, como explicar como o nome por exemplo, de Geraldo Alckmin não seja mais um nome, assim, evidente na política local? Geraldo Alckmin como vice, né, eu não sei se ele tá tão, porque, assim, é interessante isso, a gente considerava na época, e essa questão como é que a visão da gente muda, né, o PSDB era um partido de direita, de centro-direita, né, considerado na época, né, e hoje em dia, tanto a direita quanto a extrema-direita consideram o PSDB um partido de esquerda, que estava travestido de direita, e os mesmos eleitores históricos que sempre votaram nesse partido agora consideram um partido de esquerda também, né? Aí o PSDB comete aqueles erros, acho que o PSDB comete erros crassos no seu caminho político. O primeiro, ele se colocou questionador, não sei se vocês se lembram, de 2014, é histórico esse questionamento das eleições por parte de Aécio Neves, né? Depois, um outro nome surge, ele perde esse local de funcionamento enquanto articulador dos movimentos mais à direita no país, né? Surge a extrema-direita que toma conta e questiona o sistema como um todo. Aí depois ele começa a fazer prévias municipais como as prévias americanas, e acaba ele mesmo queimando os próprios candidatos dele mesmo, né? Que a gente não tem um costume cultural no Brasil, né? Esse costume de ver candidatos do mesmo partido se digladiando para surgir um nome que vai despontar, né? E aliado a isso, nomes que, na verdade, para os quais aí vem o outsider, como você colocou ele, Dória, que toma o partido, o outsider da Atena, que se coloca numa eleição aparentemente municipal. Então, assim, realmente o partido que mais definhou, né, nos últimos anos na política nacional. Ele perdeu seu protagonismo na política nacional, e em grande parte causada por decisões dentro do próprio partido. Claro que configurações também, né, esse movimento de... Eu acho que a gente vive uma cicatriz muito grande no Brasil de um processo que foi antidemocrático, né, na minha visão, e aí entra a opinião pessoal, né, não só análise, com relação ao impeachment de Dilma. Na minha análise, o impeachment de Dilma fez uma cisão no Brasil no que diz respeito a uma ferida na democracia, assim, de fato, e claro que eu não estou dizendo que a extrema-direita se acende por isso, porque é um movimento desde 2013, 14, essa ascensão, né? Mas acho que o impeachment foi um grande divisor de águas no que diz respeito a isso tudo, né? Eu lembro a Lava Jato, né? A Lava Jato acho que foi, inclusive, o principal, né? Também a Lava Jato e o impeachment, né? Tudo junto aí no caso, né? Mas em parte também são de decisões do próprio PSDB, né? Ele buscou, inclusive eu vi uma propaganda do PSDB mais recente, acho que
2 ou 3 anos atrás, em que ele tenta uma volta ao parlamentarismo, né, que ele surge como um partido, uma tentativa parlamentarista, né, mas a gente vive um presidencialismo de coalizão no Brasil e ele estava tentando um resgate disso. Então, o PSDB, eu vejo que ele se perdeu muito, como o Irineu colocou aí, né, para causar esse definhamento aí. Não, realmente, quando você fala como ver esses nomes, é isso, o Saulo vai falar bem, que a gente sempre, o PSDB como direita. Uhum. E aí você vê que essas questões, que eu converso com os alunos e essa discussão, como essas narrativas são interessantes. Porque hoje você fazer uma narrativa, dizer que um programa, por exemplo, se você pega um programa do PSDB, que os partidos têm programa, né? As pessoas não conhecem, às vezes não sabem. Mas e você falar que o programa do PSDB é um programa de esquerda, né? É um pouco de social-democracia, talvez, enfim, como o nome do partido mesmo, né? Social-democracia. Mas aí vem essas narrativas. Então, são questões de narrativa esquerda, direita, muitas vezes as pessoas não entendem e também não é fácil entender o que é esquerda e o que é direita. Se você for conceituar mesmo agora, define assim, mas o que é esquerda e o que é direita, você fica perdido para você definir, porque o cara pega o PSDB e coloca na questão da esquerda. Se tiver uma aliança com União Brasil e o PT, daqui a pouco a pessoa está colocando também que o União Brasil também é esquerda. Então, todo mundo que, de alguma maneira, fazer uma aliança com algum partido de centro-esquerda, né, vira esquerda também. Então, as pessoas não olham isso mais. Olha, esquerda é quem está contra ou a favor de fulano, pronto. Então, isso é muito complexo, né, nesse momento. E aí, talvez, aí está a explicação que Alckmin perde realmente essa força. Alckmin vai para o PSB, que o PSB historicamente um partido de esquerda, né? E primeiro e depois se torna vice do Lula. Então pronto, o Alckmin é esquerda, sempre foi esquerda, e tudo aquilo lá que ele fez no passado era apenas uma maquiagem, mas ele sempre foi esquerda. É isso. Acho um pouco, Irineu, que é difícil até você... Acho que isso, principalmente nas eleições municipais, né, que essas disputas ideológicas são menores ainda, que a gente vai falar disso um pouco, assim, eu acredito. O que é vermelho, o que é azul, assim, na verdade, como definir essas cores num país que é basicamente meio que no dia a dia cinza, né? Diante de tanta pragmática, diante de tanto fisiologismo dos partidos, né? Dentro da própria esquerda, a gente não vê, por exemplo, até que ponto a gente pode considerar o governo atual o governo, vamos tocar no ponto federal, né? Já que a gente tocou nesse ponto aí, até que ponto é um governo de esquerda, diante de algumas decisões que são tomadas, né? Então, assim, eu acho que os movimentos de direita e de extrema-direita estão tão fortes no país que a gente tem que ter mais um pouco de criticidade de analisar até a própria... O que é que de fato define a esquerda no país? Porque é difícil de você definir, achar que atualmente a gente está tendo governos de esquerda mesmo, né? Enquanto a direita, na verdade, ela quando se coloca, ela coloca mesmo. Por exemplo, a gente vai pensando assim, né? Eu não quero desfocar do assunto, a gente tem que falar mais de municipalidade no que diz respeito assim, a algumas configurações, mas quando a direita se coloca no poder mesmo, muitas vezes se propõe a fazer mandatos de extrema direita. Já muitas vezes o governo que a gente elege como cunho popular ou de esquerda não fazem governos de cunho popular e de esquerda porque tem que se curvar a vontades, talvez das elites, talvez do momento histórico, sociológico que a gente vive, por aí vai. Pessoal, é bem interessante essa parte que você coloca. E, assim, uma grande crítica que a gente faz é exatamente essa. Quando a direita ou a extrema-direita chega, aí são pautas de extrema-direita ou direita. Quando a esquerda chega, ela vai muito comedida nas ações, Exato. tem todo aquele cuidado com as reformas, com alguma coisa ali, não pode mexer em tal coisa, porque... Teto de gastos. Isso, exatamente. E a gente tem, aí a gente tem aquela ressonância que fica, que sempre fala, mas o legislativo tem que ter maioria favorável ao governo. E a gente sabe que hoje, né, o legislativo está nas mãos do centro mais para a extrema mesmo, trabalhando com orçamentos aí bilionários e
a gente vê o reflexo nas eleições municipais agora, por exemplo, como você colocou, se a gente trazer para as eleições municipais de cidades menores, a gente vê muitos partidos de centro, de direita, né? De centro ou direita, se a gente considerar assim, ganhando muitos municípios. E aí a gente tem o PSD como grande vencedor Um dessas grande eleições. vencedor. E, assim, eu tinha até conversado com o Irineu ontem, que eu vejo o seguinte, nas cidades menores a gente não tem, na verdade, essa bandeira partidária, porque, assim, boa parte desses prefeitos vão com a maré. Então, assim, até mesmo antes de ser empossado, você ter lá, começar um mandato, ele já pode mudar de partido. E a gente sabe Perfeito. que o PSD é um partido feito para isso, né, com o Kassab. Inclusive, eu estava ouvindo a entrevista dele mais cedo, ele falando que o nome dele é Tarcísio, porque daí vier, seja para governador, seja para presidente, o nome dele é Tarcísio. E aí eu queria ouvir de vocês o seguinte, assim, quando a gente coloca no cenário, se a gente ampliar para o cenário nacional, analisando de forma geral, a gente vê realmente PSD, desculpa, derrubando o MDB na situação de maior prefeituras, né? Mas, assim, a gente vê que nessas cidades, nesses municípios menores, não tem muita fidelidade partidária. A gente vê uma migração muito grande. O candidato que foi do PSD, essa eleição, na próxima, pode ter que candidatar à reeleição em outro partido. Como vocês analisam isso e até que ponto essa situação assim de direita dominou de fato, se é uma coisa real ou se é mesmo pela questão de oportunidade de partido? Porque, assim, eu já participei de campanhas políticas, Irineu também, e a gente sempre ouviu dizer que, assim, os partidos maiores não distribuem muito dinheiro. Quem distribui dinheiro são os partidos menores. E a gente vê, por isso que é uma crescente, uma bomba do PSD. Assim, né, a gente vê que os dois partidos que se sagraram, né, falando agora especificamente de municipalidade, né, dessas municipalidades, o PSD e o PMDB, eles têm praticamente um terço das prefeituras no país, né? Então eles se sagram como os grandes. O MDB historicamente já é, né? Desde a ditadura, da época da ditadura militar, ele já se coloca como esse grande partido nacional e até hoje ele continua figurando, né? Só que agora ele perdeu o posto de primeiro lugar. Então a gente tem o PSD, né? Eu fiz até a conta aqui, né? 887 no PSD, né? O que foi demonstrado, né? No resultado. 857 prefeitos do PSD e 856 do MDB. Isso aí dá mais de praticamente um terço da política nacional está entre esses dois partidos. E na sequência a gente tem, ó. Então, o PSD, que a gente colocaria aí de centro, né? O MDB de direita, o PP de direita com 752, União Brasil, ou de direita, não, de centro-direita, né? Por assim dizer. O União Brasil com 589. Então, até agora a gente teve dois de centro. O MDB eu chamaria até de direita, né? Mas como ele está em todo lado, eu vou chamar ele de centro por conta disso, né? O PP de direita, União Brasil de direita, o PL de extrema direita atualmente, né? Que alguém que vai falar de direita, mas é de extrema direita atualmente. O Republicanos de direita tá aí. Só os 6 primeiros lugares aí são todos de direita. Aí depois, em 7º lugar, que a gente vai ter o PSB com 310 municípios aí, que é o primeiro e o PSB, né? E aí dentro do PSB, acho que a grande prefeitura que eles conquistam é a prefeitura de Recife, né, com João Campos, né, João Campos, filho de Eduardo Campos, namorado de Tabata Amaral, e aí só depois do PSDB, e atrás do PSDB o PT. Então, assim, o PT, na verdade, embora seja analisar, aí você pode ver o copo cheio ou o copo vazio, né, com relação ao PT, por exemplo, os petistas podem ver com o copo cheio ou o copo vazio. Vai crescer um pouco em relação à última, mas continua pífio no cenário municipal aí, né? E aí o partido de Kassab, com as alianças, e aí acho que Irineu e você colocou aí, né, que muitas vezes essas alianças fazem. O PSD em tal cidade é aliado com a direita, o PSD em outra cidade, na Bahia, por exemplo, o PSD é base do governo Jerônimo, né? Já em outro estado,
como foi colocado, ele Tarcísio é o nome que Kassab apoia. Então, assim, é um partido que, na verdade, a sabor do vento e pela regionalidade, ele se curva lá e mesmo assim essa política dá certo, né? Tanto é que esse partido conquistou aí a maioria das prefeituras no Brasil aí, né? Então, assim, e aí, assim, essa disputa é basicamente centro e direita, que tá virando quase que um crime ser de esquerda no país, né? Você fala de esquerda, mas basta olhar as palavras, né? Eu gosto muito de analisar as palavras, né? Como é minha área também. Eu gosto de chamar de militante, aí você já meio que tenta desqualificar a pessoa. Então, ele é militante, ele não é um cidadão, ele é um militante. Eu já ouvi muito essa daí, né? Como se fosse um cidadão de segunda classe ou nem um cidadão. E a militância também, não, a militância de direita não é uma palavra que é usada, porque militância só fica é mais ligada à discursividade a chamar de quem é de esquerda. Então, assim, é quase que criminalização, né? Aí a gente eu colocaria também essa questão do discurso do empreendedorismo também crescente, né? Dessa prosperidade, mesmo que a prosperidade que muitas vezes era pregada na ideologia meio que neopentecostal ou ligada a uma questão de ética de protestantismo, de capitalismo, né? E misturado com a ética do protestantismo. E aí você, de qualquer forma, esse discurso do empresariado, e é interessante analisar que a esquerda não conseguiu perceber isso ainda. Que o trabalhador hoje em dia não é aquele trabalhador sindicalizado que tem aquela ideologia de consciência de classe, o que a esquerda chamaria de consciência de classe. É um trabalhador que se vê como um futuro rico, alguém que está angariando passos para. Ou seja, o cara é um precarizado, mas ele se vê como empreendedor, tal como Bezos ou Elon Musk. É interessante esse apagamento do que é a classe trabalhadora que a gente tem visto, né? No país, né? O trabalhador que não se vê como explorado, né? Isso aqui, a minha análise já demonstra um encaminhamento nesse sentido, né? Com relação a um trabalhador que não se sente explorado e que, basicamente, ele se vê como empreendedor mesmo, né? Acho que isso é grande parte do momento social e histórico que a gente tem visto no Brasil e que a gente tem que analisar também. Quando Saulo coloca aí o MDB, e aí você percebe a característica do MDB, é o outro que você tem a dificuldade de colocar, é centro-direita, é direita, porque o MDB é várias faces, e aí eu vi o PSD, que também cresceu e agora até passou o MDB, e é a mesma, claro, assim, né? Mas é a mesma estrutura, várias faces. Veja o PSD na Bahia. Você coloca o PSD na Bahia, seria centro-esquerda aí, apoiando o PT. Aí você vai para o PSD no Sul, vai para a extrema, vários pontos estão na extrema. E vai para o Sudoeste, enfim, o Sudeste, o Centro-Oeste. Então, mas esse partido, ele não há algo que vamos dizer que traz uma unificação de ideias no partido. Né? A unificação de ideias é o quê? Vamos estar no poder, onde o poder está. O MDB é uma história bonita, enfim, de resistência à ditadura. Todo mundo, claro, só tinha 2 partidos também. Então, quem era a resistência à ditadura, dentro da política, era MDB. Tá? Depois que volta aí a questão, que vem a redemocratização, vira PMDB, né? E aí você vai perceber que o PMDB faz essa loucura de, enfim, cada questão regional tem uma bandeira diferente. Tanto é que o PSDB nasce dessa cisão dentro do PMDB. Né? E agora nós estamos aí com PSD, MDB, PP, União Brasil, PL crescendo bastante, e aí o PL representa bem esse extremismo, né? Eu acredito não, você vê que boa parte de quem é candidato realmente do PL é aquele orgulho de dizer eu sou conservador, o partido conservador do Brasil. Os republicanos também, né? Muita gente do republicano também tem o único conservador do Brasil. Conservador agora virou um adjetivo, né? Eu sou conservador do Brasil. E às vezes nem entende também o que é conservador. Mas vamos lá. E aí está crescendo. Então, assim, se formos olhar, realmente, que o resultado das eleições municipais, há um crescimento para a direita e extrema-direita. Né? Há esse crescimento. Não sei
daqui 2 anos como vai ser, as configurações, né? Mas há esse crescimento. O objetivo do PL era fazer 1.500, né? Como anunciado por eles só fizeram 522, o que mostra que a direita é maior e o Republicanos teve um crescimento gigantesco, né? Por conta da alçada, acho que principalmente por Tarcísio eu colocaria, né? Mas, e União Brasil, que é esse partido da união entre o DEM, né? Que é o antigo PFL, e o PSL, mostra-se também em quarto lugar aí, né? Com relação à política nacional, também muito forte, né? Mas isso mostra que a direita não é somente o PL no Brasil. É isso que meu ponto é esse, né? Que a direita tem se mostrado gigantesca nesse sentido, assim, né? A gente sabe que são movimentos também, não são movimentos movimentos que vão e voltam, né? Daqui a uns tempos, talvez, se eles ficarem no poder, um tempo se desgasta também, mas a gente deve viver aí um período de mais de, creio eu, depende muito, né? Mas de mais de 10 anos, talvez de uma direita aí muito forte ainda aí no país, né? A gente não tem como prever futuro exatamente, mas com certeza porque eu acho assim, o que todo mundo pensava diante daquele acontecimento do ano passado, do início do ano passado, né? Do 8 de janeiro, todo mundo pensou, não, agora a direita está em processo de derrocada por conta de um acontecimento desse tipo, né? Mas a gente vê que não, que ela se reconfigura, que ela não se enfraquece. Esses 25% de bolsonaristas, por exemplo, eles são realmente fiéis, mas o crescimento não é neles, né? O crescimento é de outros partidos também que têm ganhado um crescimento que demonstra que a direita não é somente bolsonarista e que tem crescido mesmo. Saulo, eu queria ouvir de vocês, no caso, ouvir você e depois Irineu, assim, a gente tem aquela ideia de que o Nordeste salvou o Brasil, na eleição. Só que a gente vê o nordestino vota de forma diferente nas eleições municipais. A gente pegar aqui, por exemplo, as principais capitais, a gente vai ter Salvador, que o candidato à reeleição ganhou, aí, acho que, se não me engano, Irineu deve ter anotado os dados aí, deve ter sido quase 70%. 78? 78%. Um pouco mais de 78%. 78%. O candidato apoiado pelo... E a surpresa de Salvador foi, inclusive, que o candidato apoiado pelo governo estadual não ficou nem em segundo, né? Ficou com a mesma faixa ali de votos, mas com menos, né? Do que o PSOL, por exemplo, né? Para surpresa de muita gente, o candidato não era do PT, não do PMDB. E aí, dentro dessa... a gente teve... Você citou aí Recife, que foi meio que fora da curva, que continuou lá com João Campos, foi eleito também com quase 80% dos votos. Dizem que está fazendo um excelente trabalho, eu não conheço, não sei dizer se é real. Mas, assim, a gente tem Fortaleza, uma disputa entre PL contra PT, com a vantagem e favoritismo do PL. Aracaju, a gente também tem o PL aí com o PDT, uma disputa também de segundo turno, e em Aracaju o PT ficou em quarto lugar. Em João Pessoa, a direita dominou, foi PP e PL para o segundo turno. Mas eu vou querer ouvir de vocês a análise de Salvador, porque se a gente pegar, e aí eu já vou estender Salvador, vou fazer um tour aí para o Salvador, Feira de Santana, até chegar à Vitória da Conquista. A gente teve, talvez, ACM Neto como um grande vencedor dessas eleições, tendo em vista que ele faz a reeleição em Salvador, tem um candidato de Feira de Santana que também é ligado a ele, e uma vitória que a mim surpreendeu bastante pela quantidade de votos, a vitória de Sheila em cima de Valdenor. E aí eu queria ouvir você, Saulo, esse tour aí, começando por Salvador, aí a gente viaja até Feira de Santana e chega a ter Vitória da Conquista. Acompanhei muito a de Salvador e a de Vitória da Conquista, né? Que a gente tem visto aí, né? Vitória da Conquista, que é um polo aqui dessa região nossa aqui, né? Que a gente tem visto, né? Com relação a Salvador, a gente viu aí, como eu acabei de falar, e eu pensei que a gente não fiquei com medo de a gente não especificar, eu citei logo, né? A gente teve essa surpresa aí em Salvador, né? Que foi uma votação expressiva, né? De
Porque ganhar em primeiro turno com mais de 51% dos votos, né, já é um feito, né? Mas 78%, uma cidade grande com milhões de pessoas aí no caso, é um feito e tanto com relação à política municipal, né? Então, Salvador, a gente teve essa questão, eu acho que eu decorei mais ou menos, eu não decorei os décimos no caso, mas eu sei que foi 78, aí de Neu pode ter aí, 78, 10, 10, né? 10, alguma coisa e 10, alguma coisa, se me lembro bem, né? Com relação ao PSOL e que ficou em segundo lugar, né? E com relação a Geraldinho, que ficou em terceiro lugar, apoiado, inclusive, pelo governador. Foi uma derrota grande, assim, do PT, né, por assim dizer, acho que a candidatura foi pelo MDB, né, que é de Geraldinho, é do MDB, se não me falha a memória, mas já demonstra uma derrota grande com relação a isso, né. E aí, o próprio pessoal, que é a esquerda, e acho que houve uma adesão maciça, assim, com relação a um discurso da população baiana, negra, a população de soteropolitana, negra, votar numa pessoa negra e também na esquerda, e teve mais votos dentro da esquerda para o segundo lugar, né, do PSOL, e eu esqueci o nome aqui no momento, mas e o primeiro lugar com 78%. Ele pode me lembrar aí quem é o segundo colocado de Salvador? Kleber Rosa. Kleber Rosa, é isso mesmo. Kleber Rosa com mais votos do que Geraldinho, apoiado pelo governador, né? Em conquista aí vem Feira e conquista com essa vitória, né, também, né, de Sheila, no caso, também sendo eleita em primeiro turno, derrotando um líder histórico de conquista que é Valtenor, né? Sheila ainda tem essa questão se a gente saber se vai assumir ou não, né? Mas eu não sei, né? Porque isso aí demanda aspectos jurídicos, né? Ela foi eleita, mas de qualquer forma demonstra que o trabalho dela está sendo aprovado pela maioria da população e que a campanha dela foi vitoriosa, por assim dizer, né? Aí tem essa questão jurídica e agora que vamos ver como é que vai ser os próximos trâmites aí. E aí, assim, é uma vitória grande, sim, do ACM Neto, como você coloca, e também uma derrota grande do governo do estado no que diz respeito agora, sim, essa derrota do governo do estado, ela já era esperada em Salvador, que ela já tem acontecido alguns, desde das políticas estaduais, né? Ela já tem, também na política municipal, ela tem ocorrido, né? E alguns falam, é interessante alguns movimentos assim que eu vejo o tom de alguns quando vão falar de Salvador, principalmente desses de Salvador que são de direita, fala o mesmo desprezo que muitas vezes o Sudeste tem com relação ao Nordeste, é o mesmo discurso que eu vejo muitas vezes alguns soteropolitanos repetindo, acho que incoerentemente, de achar também que o interior vota por falta de, como é que fala, de consciência política ou coisa do tipo, como se, na verdade, somente a capital soubesse se alinhar, enfim, né? Porque o resto do povo vota com estômago, falas desse tipo, né? E aí a gente vê esse movimento, né? É um movimento que acontece agora, sim. Isso demonstra que dentro da Bahia também está acontecendo isso esse movimento também tem crescido, né? Esse movimento de questionamento, esse movimento de ascensão da direita também tem acontecido, né? Realmente, eu até conversei com a Zenilton um pouco antes sobre Kleber Rosa, do pessoal, que foi uma surpresa, realmente. A Kleber Rosa, se você acompanha no debate, realmente é um cara que não está ali só para ser candidato de um partido de esquerda. Não, ele sabe o que ele está falando, ele tem ideia do que ele quer, né, da representatividade dele como negro, enfim, mas não é só isso como representatividade, é o que ele quer para Salvador, enfim. E isso abraçou muito mais a esquerda do que Geraldinho, porque Geraldinho lá do MDB, apesar de ser vice-governador, mas a gente sabe que Geraldinho não representa a esquerda. Não é isso? Do histórico, inclusive, né? Do histórico. O Kleber Rosa mesmo, em um dos debates, bateu muito forte nisso, porque você critica tanto esse governo, mas você ficou lá no governo da cidade de Salvador, com a ACM Neto, muito tempo. Então você saiu há pouco tempo desse governo, como você critica tanto o governo que você fez parte tantos anos do governo. Então essa era uma das críticas dele. E ele conseguiu, porque realmente foi uma surpresa. Mas aí, como você disse, Saulo, realmente não é nenhuma surpresa Bruno Reis ser eleito. Talvez 78% sim.
Porque a gente tem que levar em consideração que é o 4º mandato desse grupo. A ACM Neto fez a reeleição, tudo em primeiro turno também, né? Eleito e reeleito em primeiro turno. Aí vem Bruno Reis, indicado por ACM, foi vice de ACM, eleito em primeiro turno. E agora Bruno Reis vai para a reeleição e vai para 78%, isso é gigantesco. E para o grupo, para a União Brasil, isso é muito bom, né? Isso é muito forte para eles. Né? E aí vem Feira de Santana, você falou, Zenil, Feira de Santana, o União Brasil também faz aí, o prefeito que é um cara conhecido aí, o velho conhecido de Feira de Santana, inclusive já foi candidato ao governo do estado, que ele saiu porque a ACM Neto viu que não tinha chance naquele período, e deixa lá, e o José Ronaldo sai candidato, né? E ele ganha, foi mais apertado, ele ganha com 50%, 50,32%. Zé Neto, do PT, fica com 46 alguma coisa por cento. Né? Em Vitória da Conquista também, Sheila Lemos vai levar facilmente, leva facilmente também, né? Facilmente. Né? E aí vou ser rapidinho aqui, Zenilton, falar também de outras cidades. Porque o PT vai dessas cidades maiores, só Camaçari, né? Que ele vai para o segundo turno. Mas está muito parelho lá com o Flávio. Esse Flávio, eu não conheço a política de Camaçari, não acompanho. Caetano, que é do PT, já ouvi falar bastante de Caetano. Né? Mas ele vai para o segundo turno com Flávio, do União Brasil. E os dois com 49, um 49,52 e Flávio 49,17. Então, essa aí não tem como saber como vai ser o segundo turno, né? Porque foi muito, muito próximo. Né? O que mais aqui? Itabuna deu PSD com Augusto Castro, que é apoiado pelo PT, né? Nesse caso. O ACM, o União Brasil, apoia em Itabuna Pancadinha, que é deputado e ficou em segundo lugar, mas a vitória de Augusto Castro foi bem vantajosa. Então, lá então no aí, nesse caso, o Fala. PT volta, né? Depois de um tempo, tem uma lacuna aí. Mesmo indiretamente. Mesmo indiretamente, né? Apoia, mas aí eu não sei, não posso falar como que está a questão do PT local. Porque tem essa questão também se o PT local apoia ou não sei. Isso aí eu não sei, não tenho essa informação. Itapetinga, da MDB, mas um MDB com essas faces que nós falamos ainda agora, um MDB mais para a direita de apoio ao grupo bolsonarista, certo? Que foi os Arraes, lá? É isso, Eusage, né? E ganhou. Ibicaraí ganha a União Brasil. Então você percebe que a União Brasil ganha bastante prefeituras. Agora, uma curiosidade, eu estava olhando assim, e depois eu fui pegar uma reportagem do site BNews, e vai dizer o seguinte, que, para minha surpresa, eu achei que Jerônimo tinha, mas a base de apoio de Jerônimo, os partidos de base de apoio de Jerônimo, elegeu mais prefeitos do que em 2020 a base de Rui Costa. E aí isso é interessante. Porque eu achei que não. Porque quando você olha as cidades maiores, né? Ele elegeu mais. Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Ele elegeu agora 309 dos 416, porque tem uma cidade ainda que é Camaçari que vai disputar ainda, né? Mas elegeu 309. Aí falando com os partidos, Avante, PSD, o próprio MDB, que tem essas várias faces, mas é da base aliada, enfim, o próprio PT. Então, e Rui Costa conseguiu apenas em 2020 285 da base aliada. Então, realmente não houve uma queda, se a gente for olhar para o número de prefeito, mas a gente não sabe o eleitorado. Eu não estou comparando aqui como foi o número de votos, enfim, só o número de prefeitos. Né? Que aí você vai ver tamanho de cidade, população, número de eleitores, tem todos esses fatores, né? Mas ele elegeu mais. Pode falar, Saulo. Uma variável que a gente tem que colocar aí, Irineu, também, é que, tipo assim, mudou, não sei se vocês observam como eu, assim, mas acho que mudou também o perfil de atuação, né? Acho que Jerônimo tem um perfil de atuação que é um pouco diferente de Rui Costa, né? Eu acho que Jerônimo tem aberto a possibilidade do partido, e aí, assim, você pode enxergar isso com bons olhos ou com maus olhos. Ele tem não bancado o PT somente
nos locais, né? Vou dar algumas polêmicas em alguns locais, né? Em que, a despeito do partido, mesmo que alguns lugares lançam a candidatura e ele apoia o outro eleito, né? Algum candidato de outro partido. Então, assim, alguns podem enxergar isso com bons olhos, que o PT talvez não esteja pregando uma hegemonia, e outros vão enxergar com maus olhos, que talvez em algumas possibilidades, possa não estar havendo uma fidelidade histórico-partidária, né, com relação às configurações locais, entendeu? Então, eu acho que ele tem uma atuação um pouco diferente nesse sentido, e vamos ver se isso vai dar certo ou se vai dar errado, né? Porque qual a promessa? A promessa é que esses candidatos que são eleitos vão apoiá-lo na eleição na próxima. Mas ele também perde grande parte do apoio histórico partidário, né, como perdeu em alguns lugares, com relação ao próprio partido. Eu acho que não perde, não vou dizer que ele perde o voto, porque isso é muito complexo, né? Mas isso muda algumas regrinhas do jogo aí que eu acho que a gente tem que observar aí como é que vai ser. Eu acho que não é tão tranquilo na Bahia dizer assim, Jerônimo realmente, a base de Jerônimo elegeu mais do que na passada. Eu acho que a gente vai ter que analisar um pouco isso aí com um pouco de pé atrás. Será que esses eleitos vão ter essa fidelidade tão grande na próxima eleição? O tempo vai dizer, né? É isso. Porque, assim, como o PT ele trabalha muito com as cidades menores, né? Então, ele vai segurar, eu acredito, que ele segura boa parte. Porque os prefeitos de cidades menores não costumam dar a cara contra o governo. Né? Eu acredito. Mas é isso, você fala, você tem razão. São diversos fatores, e aí é só o tempo dirá. Né? Por exemplo, em Macarani, o PT local apoiou um candidato. Ele não lançou o candidato, mas ele apoiou um candidato. E o PT do estadual apoiou a reeleição da atual prefeita, que ganhou e ganhou com 63% dos votos. Então, mas o PT local não apoiou. Né? Então tem todos esses fatores aí, que vamos ver quando chegar as eleições daqui a 2 anos, como vão ficar, né? Esse racha entre diretórios locais e diretórios estaduais aconteceu muito. Então, assim, é o que eu tô falando. Por um lado, você pode olhar com bons olhos, porque talvez tenha apoiado os vencedores, ou o apoio foi massivo para eleger nessas cidades menores, mas, ao mesmo tempo, é um jogo meio que perigoso. Pode se configurar um jogo perigoso, né? Por conta de o diretório local não apoiar. Então, assim, será que na próxima vão garantir isso mesmo de ter os votos tanto do PT raiz quanto desses novos aliados ou aliados que apoiaram, que eu não sei se, na verdade, talvez ele apoie já os que o apoiaram, né, a se eleger, e seja talvez uma fidelidade de histórico de campanha, né? Mas é uma situação complexa que a gente vai ver na Bahia, né? Com todos esses movimentos, né? De vitória em parte de um lado e vitória em parte de outro. Muito bem, Saulo e Irineu, a gente ficaria aqui talvez à noite debatendo esse tema. É um tema que eu gosto, é um tema que vocês também gostam, mas a gente Muito, né? tem a questão da hora, né? Mas, assim, tem um ponto, antes de passar para o bloco final, que eu queria discutir com vocês, que foi um ponto que Saulo mencionou, e eu guardei ele aqui para a gente trazer agora. Saulo, quando você fala da dificuldade da esquerda em fazer um sucessor, a gente vê muito isso. E a gente estava até discutindo outro dia, eu e Neu, que vamos colocar o PT, que é o partido que encabeça a esquerda, ou o centro-esquerda, vamos dizer assim, que assim, na verdade é o seguinte, o PT talvez seja de esquerda, mas o governo seja de centro, né? O que eu vejo aí, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas assim, na minha opinião, na minha visão, o PT, ele costuma muito minar os outros partidos. E aí você citou de Dino, que para mim, Dino era o candidato sucessor de Lula na próxima eleição. Isso era indiscutível para mim. Mas o que eles fizeram? E aí eu acho que é uma ideologia do partido, dos cabeças. Vamos colocar Dino no Supremo. Não que não seja um nome excelente, como você mesmo mencionou,
mas você já tira já tira este jogo. E, assim, para o PT, agora eu vou falar especificamente do PT, tem uma dificuldade muito grande de não ser, de querer ser protagonista. Na verdade, ele quer ser protagonista, e tem uma dificuldade muito grande de apoiar alguém. Então, assim, quando acontece de um apoio, a gente fica até surpreso, o PT apoiou. A gente até citou a questão de conquista, que ele talvez não fosse o momento dele ter candidato, para não se desgastar. Poderia ter apoiado o outro, por exemplo, tinha o nome da própria Lúcia, tinha um nome que poderia ter colocado, Fabrício, né, do pessoal, Fabrício é PCdoB, né? Acho que é PCdoB, se não me engano, Fabrício, acho que é PCdoB. Poderia ter sido Fabrício, ou poderia ter sido qualquer outro nome, mas assim, como vocês, você já iniciou, Saulo, mas eu acho que tem muito isso, na verdade, aí eu não sei se é a cabeça de Lula, talvez, que tem que ser só disso, e assim, a gente sabe que a projeção, caso não for ele, vai ser Haddad. E aí ele pega, por exemplo, você citou Dino, mas eu poderia citar aqui, a gente poderia citar o próprio Jacques Wagner, que foi um governador bem avaliado na Bahia, o próprio Rui Costa, que inclusive está lá qual é o ministério de Rui mesmo, Irineu? Rapaz, agora você pegou, viu? Casa Civil? Casa Civil. Casa Civil. Está na Casa Civil, mas assim, está quase como coadjuvante. Você não vê um destaque dele. E, inclusive, é um ministério muito importante, mas os holofotes hoje do governo estão em quem? Haddad. Aí eu queria ver de vocês, se vocês têm essa mesma visão, e qual seria o caminho para substituir o líder que hoje a gente tem na esquerda. Começando do final pro começo aí, eu acho que substituir, acho que é insubstituível, né? Na verdade, assim, um nome de Lula, como o de Lula, ele não surge por força de campanha, por força de... um nome como o de Lula, historicamente construído, né? É difícil a gente imaginar que alguém na esquerda vai conseguir angariar, pelo menos não nos próximos anos, pelo menos não por tão cedo, angariar um tamanho desse, né? Como eu coloquei no começo do ano, na minha visão, Lula, no momento, em termos de representatividade, ele consegue ser maior do que a própria esquerda, que talvez a esquerda não tenha esse tanto de voto no Brasil. A esquerda não deve ter esse tanto de voto no Brasil atual, eu creio que não tem. Ele consegue, inclusive, voto de muita gente que se consideraria, talvez, por alguns motivos, ou que não se define, ou que talvez seja conservadora e por aí vai, né? Ele consegue um apoio também de muita gente do Nordeste, que é apoiador histórico do Norte e parte do Norte, e mesmo parte do Sul, né? Então, assim, é um nome que configura entre primeiro e segundo lugar em qualquer lugar do país aí. Então, assim, eu acho que não dá para substituir, mas, assim, nomes que poderiam alçar, como você colocou aí, a questão de Dino, né? Para mim também era um dos nomes cotados a serem possibilidades, né? O Lula já colocou que ele acha que ele candidata novamente, né? Claro que a gente pode candidatar novamente, né? Na próxima eleição, mas um nome como o dele não surge substituir, não. Mas eu entendo sua colocação com relação a possibilidades de projeção nacional, né? Aí você tem a Haddad, você tem Dino que está no STF, você tem uma Tabata que não é nem no PT, aí a gente estaria falando de esquerda, que é um nome nacionalizado de esquerda, mas também que não tem o respeito de toda a esquerda. Isso outra questão historicamente o PT tem essa crítica à busca de hegemonia, né? De uma hegemonia partidária por parte do PT, e o PT realmente, em parte, agiu assim durante um tempo, né? Mas com alianças, fazia alianças com o MDB, e ao custo do presidencialismo de coalizão, né? Atualmente, por exemplo, a gente tem um governo difícil de ser feito, porque a maioria é de centro e de direita, então as barganhas têm que ser muitas, né? Eu acho que isso vale também para políticas municipais, né? Isso vale, a gente está discutindo aqui política no geral, políticas municipais, e nas políticas municipais é a mesma coisa também, né? Essas barganhas que são feitas para a eleição, muitas vezes é mais fácil de eleger do que governar, do que alcançar uma governabilidade depois.
A gente pode pegar isso tanto na perspectiva municipal, né? Quantos e quantos prefeitos aí venceram ontem, hoje, estão comemorando ontem e hoje, mas sabem que a partir de amanhã, em 1º de janeiro, estão com uma dor de cabeça gigantesca, porque ou venderam a alma, ou venderam boa parte da sua governabilidade para quem vai cobrar. Então, assim, acho que o pessoal acho que algumas pessoas devem pensar assim, 1º de janeiro, vamos ver o que vai dar. 1º de janeiro, não, acho que a partir de amanhã, quando as comemorações mais param um pouco, eu acho que já começa a dor de cabeça, né? Uma vez vencido um obstáculo, né? Que é o da eleição. Muitas vezes é mais fácil ganhar a eleição do que alcançar a governabilidade depois. Eu acho que no caso de Lula, nacionalmente, foi difícil os dois, né? Foi difícil alcançar a vitória no pleito eleitoral e está sendo extremamente difícil ter uma governabilidade na esfera federal mesmo, no que diz respeito ao Congresso Nacional. E também do ponto de vista, acho que o executivo também, que a gente falou do macro e do mínimo, e também do médio, né, que é o governador. Os governadores também têm esse problema, né? E aí eu vou colocar, respondendo a sua questão mais especificamente com relação à Bahia, a gente tem visto, como eu falei na última pergunta, né, um movimento que é um movimento estranho até a como se configura o PT, né? O PT tendo um racha com diretórios locais em prol desse apoio de governabilidade, de busca de apoio futuro nas eleições municipais. Então, esse é um movimento que a gente antigamente não costumava ver no PT, né? O PT é um partido que tem muita fidelidade histórico-partidária, aqueles membros que são membros desde sempre, ao diretório local e por aí vai. E agora a gente tem visto que há rachas, sim, nos diretórios locais com relação ao governo estadual, há rachas, sim, com relação a diretórios regionais, com relação a diretórios mais maiores, né, numa perspectiva mais federal. Então, assim, alcançar essa governabilidade dentro das câmaras de vereadores, dentro dos apoios de apadrinhamento político partidário, seja na esfera de Câmara de Vereadores, de câmaras estaduais ou de câmaras federais e Senado, eu acho que esse que é o problema, e que a gente está falando aqui de política municipal, é um dos problemas que alguns prefeitos vão ter aí, né, com relação a isso. Aí eu vejo, assim, que nem você colocou, né, acho que o Irineu colocou, essa questão da conquista quase que totalitária, muitas vezes, né, a maioria dos prefeitos são da base. A maioria dos vereadores de uma determinada cidade são da base do prefeito, mas será que vai conseguir essa governabilidade mesmo assim? Até que ponto são da base mesmo? Porque muitas vezes são alianças políticas que são alianças facilmente quebráveis, né? Uma vez vencida a eleição e uma vez não atendidos os interesses, que é um dos problemas, essa questão de apadrinhamento político e interesses pessoais ou mesmo partidários, que a gente está falando aqui, na sua pergunta foi mais partidária, né? O interesse desses apadrinhamentos partidários também são complicados também, muitas vezes, de conquistar essa governabilidade depois. Mas eu vejo, sim, uma abertura. Eu só não sei se com bons olhos ou com maus olhos, eu confesso para você. Eu vejo uma abertura, sim, dessa perspectiva de não hegemonia do PT com relação, só que eu não necessariamente com bons olhos. Porque eu acho que depende de cada caso. Eu acho que cada caso é um caso e depende de como... Depende do que foi prometido para isso, depende de como foi o movimento. Será que os apoiados foram realmente os melhores para aquilo? Será que... Enfim, é uma questão bem complexa. Bom, falando primeiro da questão das lideranças, né? O PT realmente... E eu acho que isso é um problema da esquerda. A esquerda tem um problema muito com novas lideranças. A esquerda centra muito os nomes antigos. Você pode olhar até a esquerda quando é ditatorial, enfim. Senta o nome no nome ali, fica 20, 30 anos, enquanto a pessoa que estiver conseguindo andar, até mesmo em cima da cama ainda, ele está governando, enfim. Aí depois passa para o irmão e assim vai. Ou passa para aquele mais próximo. Então tem esse problema com novas lideranças, né? E aí você vê que, de certa forma, elimina realmente até os líderes dentro do próprio partido. Quem não lembra aí de Suplicy? Suplicy é uma liderança, né, rapaz? Cara, que a gente pensou até que poderia aí vir depois de Lula, enfim, depois o cara minou. Disseu por si mesmo, Genuíno foi por si mesmo também, por aqueles problemas todos, né? Mas, de certa forma, também acabou. E aí vem Wagner, é uma liderança, enfim,
mas não se destaca a nível nacional. Também acho que exatamente por essa questão do trabalho dele dentro do governo, quando foi dentro do governo. E agora o Rui Costa também está ali, como você colocou, Zenilton. Você não percebe destaque, o destaque está em Haddad, né? Mas o Haddad, eu não sei, mesmo assim com esse destaque todo, não vejo como uma liderança numa questão de que o Lula não é mais candidato, e aí o Haddad? Será? Então é muito complexo. Claro, tem diversos fatores para isso, né? Quanto a Saulo, você fala dessa abertura política do PT na Bahia, realmente é muito cedo para a gente fazer uma análise e tal. Mas eu vou arriscar aqui, já que a gente é um programa de opinião mesmo, eu vou arriscar a opinião. Tá? Eu vejo com bons olhos essa abertura, porque assim, a gente já percebeu que a política passada, a eleição passada, aliás, para governador, ela já foi um pouco mais complexa, né? A União Brasil, a Neto quase toma, né? Nesse processo aí, você está vendo que não está dando muito mais certo só manter, tem que fazer alguma coisa de novo. Bom, é necessário novos apoios. Então, essa abertura, essa possibilidade de abertura, claro, vai ter lugar que não vai dar certo, você já sabe, não vai dar certo. Mas é uma possibilidade de abertura, é um risco que você tem que correr, né? Eu vejo essa abertura com bons olhos, até mesmo para tirar essa hegemonia na mão do PT. Por exemplo, o PT não lançou candidato em Salvador, né? Aí a gente colocou bem, não deveria ter lançado candidato, talvez, isso aí fica na questão da suposição. É em Vitória da Conquista. Você vê, ele lançou o candidato, ele rompe com o PSD, aqui, aí também não sei os motivos, e aí não dá para fazer uma análise, de Ilhéus. Ilhéus era o PSD, aí Marão, que era o prefeito, era com o PT. Não sei qual motivo, o PT vai lançar candidato, e Marão rompe e lança candidato também, PSD. Né, partido da base aliada, 2 partidos da base aliada. O que acontece em Ilhéus? Os dois, o partido da base aliada perdeu. Nem Marão conseguiu fazer a reeleição do candidato dele, fez a sucessão, e nem o PT com a Adélia conseguiu. Quem vai ganhar? A União Brasil em Ilhéus, com o rapaz, o Valderico Júnior, que é filho de um antigo prefeito de Ilhéus. Então, assim, às vezes é necessário fazer acordos e tal, para ver se não perde aí, porque talvez ficasse com o PSD, abraçasse o PSD, indicasse um outro nome para vice e tal, talvez ganharia a eleição, porque foi muito apertado entre o PT e o União Brasil em Ilhéus, né? Mas é isso, né? Mas claro, isso a gente só vai ver um pouco mais à frente, esse aí não deu certo, ou deu certo realmente, né? Eu só queria complementar aqui, se possível, porque assim, eu falo que eu não vejo com bons olhos, porque assim, eu acho assim, primeiro que a gente tem que, eu creio sim, como você, que tem que ter uma rotatividade de poder. Eu acho que tem se mostrado problemático para a democracia, às vezes, uma hegemonia muito forte de um partido único, né? Ficar muito tempo no poder, porque isso acaba desgastando. A gente está vendo esse movimento nacionalmente, né? Talvez por conta de o PT ter figurado durante muito tempo, acho que cresceu uma resistência muito forte. Acho que na Bahia essa resistência já está muito, muito grande. Eu acredito que cedo ou tarde União Brasil, no momento União Brasil, né? A gente não sei de futuro, né? Mas assim, muito provavelmente, como é o antagonista, a Semineto vai ganhar assim na Bahia em algum momento. E aí, assim, a minha questão com relação a esse movimento, assim, eu falo do ponto de vista do próprio PT, se a gente fosse analisar, do próprio PT, eu entendo quando você fala assim, a hegemonia é bom para uma democracia, não acho que uma hegemonia seja bom para uma democracia. Mas do ponto de vista de fidelidade partidária, que eu falo porque se a coisa já, como a gente colocou mais cedo, né, se a coisa já é cinza, mais cinza ela fica com relação a gente não ter nem perspectiva de, por exemplo, de se o apoio pode ser para. Enfim, muitas vezes é um apoio incoerente, tá entendendo? Então, né, eu acho que depende muito de cada caso. Eu acho que apoiar outros sim, né? Eu também vejo com bons olhos uma rotatividade, mas depende muito do caso em si, porque muitas vezes a gente tem que cobrar a coerência dos nossos governantes. E muitas alianças, a gente sabe que muitas alianças no Brasil são feitas de forma
de forma problemática, de forma o que se vendeu para aquela aliança. E a gente pode analisar isso na perspectiva municipal, né? A Zenilton conhece a cidade aqui, por exemplo, e sabe que alianças que são feitas, muitas vezes aqui, por exemplo, foi feita a aliança que não foi nem de PT, né? Foi feita a aliança que meio que pegou todo mundo de queixo caído, né? Dois grupos que sempre foram rivais se juntam. O diretório local, por exemplo, você citou aí, o diretório local do PT fica fora. E aí tu pegou todo mundo de surpresa, e aí tem uma reconfiguração, e aí basicamente tem uma eleição vencida gigantescamente, né? E aí a questão que fica depois de uma aliança dessa, como é que fica essa governabilidade? Essa governabilidade é uma governabilidade real ou ela não é? Então, acho que foi nesse sentido meu questionamento. Eu realmente fico em cima do muro nessa questão. Não sou de ficar em cima do muro, não. Mas nessa questão eu fico muito em cima do muro com relação a saber quais são os próximos passos, do que vai acontecer diante da complexidade, né? Tá muito complexo, tá uma panela de pressão em ebulição aí, né? Quando eu toquei nesse assunto aí, foi porque, assim, você viu aí as notícias, todo mundo viu, né? Algumas notícias de diretórios locais se enfurecendo com relação à visita de governador em tal cidade, etc, etc, ou governador, ou enfurecendo com relação ao não apoio de Lula com relação à cidade tal, e por aí vai. Então, assim, isso minha questão é força, é fraqueza, é bom, perde a governabilidade, perde a coerência, é uma abertura de não hegemonia. Então, assim, você pode classificar com as palavras que quiser usar, mas a incógnita fica. Muito bem, meus amigos. Como eu tinha falado anteriormente, a gente poderia ficar aqui a noite toda discutindo e ainda iria ter assunto para discutir. Mas, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. E antes de passar para vocês, para as suas considerações finais, eu gostaria mais uma vez de agradecer, Saulo, sua participação aqui. Abrilhantou muito o nosso podcast. É sempre um prazer ter essas visões e análises diferentes, muitas vezes da nossa, ou que coincidem, mas é muito interessante a gente trazer essa discussão, e você abrilhantou muito hoje no nosso podcast. Agradeço mesmo de coração, o espaço está aberto para outra oportunidade, a gente discutir ou esse mesmo tema, ou trazer uma panorâmica diferente, né? Discutir um pouco sobre o futuro do país, sobre as projeções. Aqui as portas estão abertas. E, Irineu, agradecer mais uma vez sua presença aqui, dizer que é um prazer também estar contigo, fazer esse programa com você. Aí eu passo para vocês, para as considerações finais de vocês. Eu primeiro, né? Então, assim, eu primeiro queria te parabenizar por propor um podcast desse tipo, eu diria que alternativos, né? Uma vez que a gente tem esses macro podcasts aí que dominam o cenário nacional, então você sua coragem de tocar em assuntos assim tão complexos para discussão, e sua coragem de discutir de peito aberto, assim, de propor, agradecer pelo convite feito, né? Fiquei muito lisonjeado pelo convite feito por você. Num primeiro momento, até amedrontado, né? Falei, será que a Zenilton vai querer que eu tocar em assuntos espinhosos como política municipal? Porque, assim, eu não me furto a discutir qualquer assunto e de falar das coisas com franqueza, né? Tem uns amigos meus que até me criticam por uma amiga minha que sempre fala assim, você fala muito de um lado, de uma perspectiva de um lado e de outro. Eu não sou neutro, mas eu gosto muito de tentar enxergar uma outra perspectiva sobre um determinado assunto, que às vezes é a perspectiva do outro, né? Tentar esse exercício de alteridade, né? Mas muitas vezes são assuntos bem complexos. Então, assim, fica aqui os parabéns, fica aqui o agradecimento, né? Adorei também, parabéns a Irineu, discussão de alto nível aqui, eu achei. Espero não ter cometido nenhuma falha de análise, que muitas vezes no começo aqui da discussão eu tinha acabado de organizar aqui, o celular descarregou, eu fiquei meio perdido aqui no começo da discussão, e não tenho como vocês tanta afinidade assim com as tecnologias desse tipo aqui, né? De vez em quando eu sou convidado para falar uma fala, coisa do tipo, mas
eu ainda não tenho tanta afinidade quanto vocês, assim, que dominam melhor do que eu. Espero ter tido calma e clareza. Eu sei que fui prolixo em alguns momentos aqui, por conta da discussão ser muito complexa e por conta de ser um tema também que eu gosto bastante, assim. A gente acho que tem até algumas pautas aqui que a gente não tocou, né? A gente não falou quase de fake news, que eu acho que estava na sua pauta aí para a gente discutir, mas a gente descambou para outros lados da discussão aqui, nacionalizou em alguns momentos, mas eu fico muito feliz de ter participado. Eu queria falar aqui rapidamente, assim, sobre essa perspectiva, acho que você tinha colocado nas falas, né, da perspectiva de como é que a gente enxergava a participação da juventude, como é que a gente enxergava o futuro com relação às políticas municipais. Eu acho assim, eu sou muito cético e muito pessimista ainda, e aí eu peço perdão a vocês, assim, eu acho que eu sou esperançoso demais como professor de tentar mudar essa realidade, mas eu ainda sou muito cético com relação aos cenários municipais, porque eu acho que são cenários, infelizmente, dominados por troca de favores, em que muitas vezes o toma lá da cá na esfera municipal, principalmente em cidade pequena, é muito isso, né? Não sei como é que é na realidade que vocês têm vivenciado aí na cidade de vocês, mas a troca de favores, a alienação, a radicalização, muitas vezes, da perspectiva até federal, né, da coisa toda, desses discursos radicais, a carência da população que se vende, muitas vezes, por pouca coisa. Eu acho que o poderio financeiro que domina a entrada na política, ninguém é bobo, todo mundo sabe aqui que qualquer um que vai se envolver com política, normalmente quem consegue vitória ou é de família apadrinhada politicamente, ou porque tem um poderio financeiro muito grande. Aí você vê filhos e netos de políticos sendo eleitos e por aí vai. Acho que isso é um problema que a gente tem que superar na democracia nacional. A falta de ideologia, muitas vezes, né? Muitas vezes é pelo interesse, não pela ideologia. Eu acho que a baixaria e os ataques pessoais também afastam muitas pessoas do convívio político partidário, né? Muita gente de má índole envolvida nos processos políticos, e isso acaba por afastar muitas vezes pessoas, não vou usar esse slogan, pessoas de bem, porque eu não gosto muito desse termo, mas acaba afastando pessoas que têm princípios éticos mais bem fundamentados. Então, nesse cenário, eu acho que eu sou um pouco pessimista ainda pelos próximos anos que a gente tem a vivenciar, uma vez que esses problemas não foram ainda historicamente superados. Mas, do ponto de vista de esperança, eu acho que a gente, é papel nosso, acho que todo mundo aqui, inclusive, tem seu papel de educador, né? É papel nosso, então, tentar influenciar, tentar mudar essa realidade da perspectiva no nosso trabalho mesmo, né, com relação à esperança na juventude. Eu acho que o segredo está nas pessoas mesmo, né, não são os governos que vão mudar a realidade tanto assim, dessa realidade que está posta aí, porque ela favorece alguns, o status quo, né, as elites, as bancadas lobistas de alguma área, principalmente as áreas financeiras. Mas eu agradeço e faço essas ressalvas aqui, porque eu acho que quando a gente fala de política municipal, essas ressalvas têm que ser feitas assim. Mas parabéns para aqueles que têm ética, que têm coragem, que enfrentam esse problema, e a gente tem que ter isso, né? Essa esperança de que as coisas vão mudar, sim. Agradeço de verdade ao papo aqui e peço perdão por alguma falha de desconexão de alguma fala, assim, mas estamos juntos aí, e como você disse aí, totalmente abra a possibilidade para novos convites. Obrigadão. Eu agradeço também, né? E a discussão foi muito boa, Saulo. Eu que fico lisonjeado com essa participação, essa discussão de alto nível. E nós discutimos bastante hoje, né, Zilton? Porque acredito que nós estamos quase 2 horas aí de bate-papo. Né? Mas não poderia ser diferente com um tema como esse, né? Não poderia ser diferente. Saulo, se você gosta de falar de política também, Azenilton, eu nem se fala, né, Zilton? Nesse bate-papo. Mas é isso, eu deixo assim, a mensagem é essa, né? Porque é possível fazer diferente, mas depende também de cada um para fazer diferente, né? Essa participação, essa palavra consciência, eu sempre tenho medo de falar sobre ela, porque consciência, o que seria consciência, né? Quando a gente trabalha com filosofia, a gente começa a ficar meio atrapalhado com essas questões, o que é consciência. Mas, assim, que você possa ter essa ideia de ética da política, né? De buscar uns objetivos mais coletivos do que o objetivo individual não prevaleça sempre. Né? É claro que a gente sempre pensa também no nosso individual, mas que a política é essa ideia, né, do bem
coletivo. Então, às vezes, o bem individual ele vai ser menos favorecido para o bem coletivo. Então, a gente possa perceber a política como essa questão para o bem coletivo, já que lá a palavra polis já vem lá, né? Política, cuidado com a polis, cuidado com a cidade, cuidado com a coletividade, com a sociedade. E a gente, nessa perspectiva, que nós possamos fazer diferente. Mas é isso aí, um abraço. Fiquei muito feliz de participar mais uma vez, né? Eu já sou aqui recorrente, sempre estou aqui presente. Então, mas foi muito bom falar com você, Saulo, e também, claro, com a Zenilton sobre esse tema que foi muito importante. Então, o podcast Papo de AZ que agradece, é sempre uma honra. E hoje vocês trouxeram, assim, umas análises bem interessantes. Saulo, não tem nada que pedir perdão, aqui o espaço é livre para espontaneidade. E sim, nós vamos fazer um podcast e você vai ser o convidado, com certeza, para a gente falar de fake news, mas de uma forma mais ampla, partindo não só do cenário político, mas sim de uma forma mais ampla. Agradeço a vocês, de coração mesmo, foi um prazer. Agradeço aos ouvintes, curta, nos sigam, compartilham. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite a todos. Até o próximo.